Hebreus capítulo 11, agora sim, versículo 11 e 12. Quem achou, diga amém. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te louvamos, ó Deus, por estarmos caminhando na interpretação desse texto já há alguns meses, e glorificamos ao Senhor porque o Senhor tem falado aos nossos corações, tem fortalecido a nossa fé através dos exemplos de fé aqui registrados na carta aos Hebreus. Nós queremos pedir que o Senhor continue falando aos nossos corações e que o Senhor capacite-me para que possa ministrar a tua palavra e explicá-la de forma correta aos meus irmãos, e que eles também possam compreender pela capacitação do teu Espírito aquilo que nós iremos comentar esta noite. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós já observamos até aqui a jornada de alguns homens de Deus que deixaram um testemunho de fé certamente dignos de ser imitado. Nós já falamos a respeito da fé de Abel, passamos e explicamos a respeito da fé de Enoque, de Noé, e nós começamos nos cultos passados a trabalhar a respeito da fé no ambiente da família de Abraão. E nós começamos falando da fé de Abraão. Certamente esses que nós já falamos até aqui, Abel, passando por Enoque, Noé e Abraão, deixaram para nós um legado de fé extraordinário, digno de olhar para a vida de fé deles e desejar ter essa fé que esses homens tiveram. Porém, aqui no versículo de número 11 e 12, o escritor aos Hebreus, ele vai trazer para a galeria dos heróis da fé uma mulher. E isso aqui certamente causou estranheza naqueles que estavam lendo essa carta. Isso aqui certamente causou um certo espanto quando os leitores originais da carta começaram a ler o capítulo 11, e no versículo de número 11 eles se depararam não com um herói da fé, não com um homem de fé, mas sim como uma mulher de fé, mostrando para nós, irmãos, que o testemunho da fé, ele não está restrito ao sexo masculino. O testemunho da fé, ele não está restrito apenas aos homens. A Bíblia fala de muitas mulheres, inclusive esta que nós vamos observar hoje, que tiveram uma experiência de fé extremamente profunda. A fé, ela não tem a ver com o sexo masculino ou feminino. A fé é para aqueles que creem no Deus Todo-Poderoso, depositam a sua confiança nele e creem que ele é poderoso para fazer todas as coisas. Então, não importa a sua idade, não importa se você é homem ou mulher, o que importa é, irmãos, que a fé é algo que Deus pode colocar no coração de todos nós que estamos aqui esta noite. E é justamente a fé que faz a diferença. E aí, ele traz para a galeria dos heróis da fé uma heroína. E eu acho interessante demais isso aqui, porque Sara é uma mulher que creu em Deus e nas promessas de Deus, conforme nós observamos aqui no versículo de número 11. E por causa disso, mesmo diante das maiores impossibilidades, Sara triunfou pela fé. Não existe, irmãos, barreiras, não existe impossibilidades para aqueles que depositaram a sua fé no Todo-Poderoso Deus. Quando nós colocamos a nossa fé em Deus, todas as barreiras caem, os muros racham e tombam como os muros de Jericó.
Quando nós colocamos a nossa fé em Deus, agora tem que ser em Deus, não em nós, não na força do nosso braço, não nos homens influentes, não na capacidade humana, mas no Deus Todo-Poderoso. Quem crê no Deus do impossível, ver o impossível acontecer. Esse é o princípio que nós estamos vendo nesse texto e vamos detalhar mais. E é importante essa citação deste texto acerca de Sara, porque quando nós falamos, irmãos, a respeito do cumprimento da promessa de uma grande descendência que descende de Abraão, nós temos a tendência de focar só em Abraão. Nós temos a tendência de focar apenas em Abraão. Tanto é fato que quando nós falamos de fé, o primeiro nome que nos vem à cabeça é o nome de Abraão. E sim, a Bíblia nos diz que Abraão é o pai da fé. Ou, conforme Paulo escreve literalmente, o pai de todos aqueles que creem. Mas nós devemos entender, irmãos, que não é apenas Abraão que é um homem de fé nesta família. Abraão é um homem de fé, mas Sara também é uma mulher de fé. Isaac, que vai nascer posteriormente, também será um filho de fé. Aqui o que nós estamos vendo na realidade é uma família que cultivava dentro dela a fé no Deus Todo-Poderoso. Isso é extraordinário. Por quê? Porque para Abraão sair de onde saiu, exigia-se de Abraão fé, nós já comentamos. Mas para Sara acompanhá-lo, ela também tinha que ter fé, senão ela desistiria. Então não é apenas Abraão, Sara também é uma mulher de fé nesse processo. E a promessa do nascimento do herdeiro, do nascimento do filho e de uma grande nação que descenderia deste menino que iria nascer, deste pai Abraão, também envolvia Sara. Abraão não faria o filho sozinho. Não era com outra mulher a promessa, era com Sara. E nós vamos observar aqui que é muito importante o autor aos Hebreus citar ela aqui. E os irmãos, com certeza, leitores da Bíblia, devem estar pensando: mas irmão, por que citar Sara aqui, se quando nós olhamos para a história de Sara, nós percebemos algumas fraquezas, principalmente no âmbito da fé? Com certeza. Se nós, por exemplo, fôssemos dar uma olhadinha na história de Sara, nós iríamos nos lembrar que esta mulher, citada aqui como uma mulher de fé, foi a mesma que disse ao seu marido: deita-te com Agar e tem um filho com ela. Quem sabe assim a promessa vai se cumprir. Esta mulher aqui, que é citada pelo autor aos Hebreus como uma mulher de fé, é aquela que o anjo falou que ela iria ter um filho e ela riu. E a risada dela ali foi uma risada de incredulidade. E aí você me diz: como é então que essa mulher citada aqui como uma mulher de fé, irmãos, se ela teve tantas fraquezas? E é aqui que está a beleza deste ensinamento. O fato de nós sermos pessoas de fé não significa que em algum momento a nossa fé não vai fraquejar. O fato de nós sermos pessoas de fé não significa que em algum momento a nossa fé não possa tropeçar. Uma pessoa de fé é uma pessoa, irmãos, que no ato de crer, na sua vida de fé, tem altos e baixos. Haverá momentos em que nós creremos de todo o coração, mas haverá momentos que diante das circunstâncias nós vamos sentir a dúvida penetrando em nossos corações. Mas isso não tira de nós o título de homem de fé ou mulher de fé. Por quê? Porque a questão não é as fraquezas de fé que nós temos. A questão é como nós reagimos diante dessa fraqueza. Eu posso passar por um momento em que eu duvide,
Você pode passar por algum momento em que você duvida, a nossa fé pode tropeçar em algum momento, mas quando nós ouvimos a palavra de Deus gera fé nos nossos corações, e a gente se levanta do chão da dúvida e diz: eu estava duvidoso, mas eu creio que o Senhor é poderoso para fazer. Sara passou por isso? Passou. Sara teve crises de fé? Teve, como Abraão também. Mas foi justamente a fé que fez eles se levantarem do chão da dúvida. Eu queria dirigir essa palavra a você essa noite. Talvez você já tenha passado por alguma crise de fé. Talvez hoje você está passando por algumas dúvidas. Será que vai acontecer? Ou será que pode acontecer? Talvez você está como Sara, tendo alguns problemas no ato de crer, tendo algumas crises de fé. Mas eu quero dizer para você nesta noite, o Deus que nós servimos, Ele não nos abandona quando a gente fraqueja na fé. O Deus que nós servimos, Ele só nos abandona se a gente recuar. Mas se você estiver aqui mesmo fraquinho, pedindo graça e misericórdia a Deus para voltar a crer novamente, Ele é poderoso para fortalecer a sua fé nesta noite. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Não existe um só cristão que consiga viver toda a sua vida sem um momento de dúvida. Não existe um só. Todos nós temos momentos de dúvida. Todos nós temos momentos em que nós somos tomados de assalto diante das impossibilidades. Mas assim como Sara, nós podemos superar todas essas coisas pela fé, crendo na promessa de um Deus que é fiel em cumprir com a sua palavra, e que diante dele todas as dificuldades humanas são nada. Deus faz coisas impossíveis acontecer. Isso deve alegrar a nossa fé hoje, irmãos. Isso deve levantar-nos do chão da dúvida e dizer: a tua palavra, Senhor, ela está me levantando nesta noite para que eu volte a crer. É o princípio das Escrituras, irmãos. E é digno de nota nós pontuarmos uma coisa aqui, que todos nós já sabemos, mas o óbvio também precisa ser dito. Não existe nada, escute bem, não existe nada, nem ninguém que possa frustrar os propósitos de Deus. Mas me escute também em outro aspecto. Não existe nada, nem ninguém que possa frustrar os propósitos de Deus. Mas isso não significa que eles não tentarão. É isso que nós temos que nos lembrar. Nada pode impedir o agir de Deus? Não. Nada pode impedir os propósitos do Deus que é soberano, irmão Marcos? Não. Mas isso não significa que eles não vão tentar. Circunstâncias tentarão impedir, mesmo sabendo que não vão conseguir. Satanás tentará impedir, mesmo sabendo que ele não pode. Não porque ele acha que pode, mas ele vai tentar impedir para tentar frustrar você. Porque Deus ele não pode frustrar, mas você ele pode. Sim ou não? Sim. Satanás pode frustrar, Deus não. Então qual é o segredo, irmão Marcos, para eu não me frustrar diante das investidas de Satanás? O segredo é simples. Quando você estiver querendo se frustrar, olhe para cima e lembre-se: os planos de Deus não podem ser frustrados. Esse é o segredo, irmãos. É não olhar para você. Se você olhar para você, você desanima. Quando Abraão olhou para ele, nós vamos ver hoje, se der tempo, quando Sara olhou para ela, eles se frustraram. Não havia possibilidades nenhuma deles dois gerarem. Mas quando Deus disse: sai para fora, Abraão, deixa de olhar para você, deixa de olhar para Sara, olha para cima, conta as estrelas, se é que tu podes. Não posso. Pois bem, do jeito que você não pode contar as estrelas,
você também não poderá contar a descendência que eu farei nascer de você. Qual é o segredo aqui? Para de olhar para você, olha para cima, olha para Deus, olha para o céu. Se olhar para baixo, desanima. Se olhar para cima, tem fé. Porque quem está lá em cima é o autor e consumador da nossa fé. Irmãos, isso é lindo demais. Então vamos pontuar isso aqui. Nada pode impedir o agir de Deus, os propósitos de Deus. Deus é soberano. E me escute, quando Deus decide agir, as impossibilidades desaparecem. Quando Deus decide agir, a dúvida vai embora. Quando Deus decide agir, o diagnóstico do médico falha. Quando Deus decide agir, todas as coisas que eram contrárias viram favoráveis e Deus cumpre a sua promessa. Eu acho extraordinário isso aqui, irmão. Eu estava em casa estudando e me lembrei desta frase que eu havia escrito há muito tempo atrás. Quando Deus decide agir, todas as coisas contrárias se tornam favoráveis para que a promessa dele se cumpra. Eu li um teólogo que me chamou muita atenção. Ele estava comentando o milagre da tempestade, em que Jesus acalmou o vento, acalmou o mar e o vento. E ele disse uma coisa que me chamou a atenção. Ele estava, obviamente, brincando, mas ele brincando, é um teólogo muito sério, mas naquela escrita ele colocou aspas e disse assim: aquela tempestade que era contrária se tornou favorável. Aí ele disse: porque Jesus a acalmou, mas antes de Jesus a acalmar, o vento e o mar estavam empurrando o barco fortemente. Aí ele disse: e eu quero crer que estava empurrando para frente. Isso ali me chamou muita atenção, irmãos. Porque o que aquele teólogo estava dizendo é o seguinte: quando Deus quer agir, as coisas que estavam contrárias servirão de empurrão para que os propósitos de Deus se cumpram. Tem isso na Bíblia, irmão? Tem. Os irmãos de José empurraram José para o Egito. Eram coisas contrárias, mas quando Deus decidiu agir, aquilo que era contrário se tornou a favor, e José sentou no trono do Egito. Deus pode fazer as coisas contrárias que está acontecendo na sua vida favoráveis para que os propósitos dele se cumpram. A questão é a maneira como você está enxergando. Se você está enxergando apenas como algo que está te jogando para trás, você se frustra. Mas pensa na possibilidade de que tudo isso aí, que é contrário, que é ruim, Deus pode transformar em algo favorável para que você chegue exatamente no lugar onde Ele quer que você chegue. Esse é o Deus das Escrituras. Nada pode impedir o agir dele. Queridos, vejam comigo, por favor, o texto de Isaías, deixa marcado Hebreus, o texto de Isaías 43, versículo 13. Veja o que diz esse texto. Isaías 43 e 13, vocês conhecem. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Olha a pergunta: agindo eu, quem impedirá? Eu pergunto aos irmãos, tem resposta nesse texto? O versículo 14 diz quem pode impedir? Não. O versículo 14 diz: assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel. Ou seja, ele mesmo continua falando. O que nós enxergamos aqui? Ele faz uma pergunta: se eu agir, quem pode impedir? Como ninguém se levanta para dizer eu, ele diz: então eu vou continuar fazendo o que eu quero, porque ninguém pode impedir. Queridos, quando Deus decide agir, foi o que aconteceu com Sara e Abraão. Ninguém pode resistir ao agir de Deus. Ninguém. Tem um outro texto que me chama muita atenção, de um homem que tentou resistir a Deus. Daniel, capítulo 4. Este homem que tentou resistir a Deus, obviamente eu não vou ler o texto todo, vou só fazer um resumo para você lembrar. Foi Nabucodonosor.
E Nabucodonosor, ele achava que por conta da sua riqueza, da sua pompa, da sua glória, da sua capacidade arquitetônica, ele achava que era Deus. Então ele ficou soberbo. Ele achava que poderia ser um Deus na terra. E que essa história de acreditar no Deus de Daniel era pura loucura. Sabe o que Deus fez com ele? Botou ele para comer capim. Porque é assim que Deus trata soberbo. Bota para comer capim que nem burro. Depois que ele recobra a consciência, olha o que ele diz. Versículo de número 34. Daniel 4:34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos para onde? Para o céu. Tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse ao Altíssimo e o louvei. E glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados como nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, e nem ninguém pode dizer: que fazes? Ele é soberano, irmãos. Ele faz o que quer, e ninguém pode deter a mão de Deus. Esse é o princípio aqui. Se a mão de Deus estiver voltada para nós, ninguém pode fazer a mão dele voltar atrás. E você quer ouvir uma boa notícia esta noite? A mão de Deus está sobre todos aqueles que nele crê. Ninguém pode fazer voltar a mão dele. Está sobre nós. E também ninguém tem autoridade para perguntar: por que o Senhor está fazendo isso? Jó, nos seus últimos momentos de tribulação, numa conversa com Deus, Jó 42:2, ele diz: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. Isaías 43:13 diz que ninguém impede o agir. Daniel capítulo 4, versículo 34 e 35, diz que ninguém pode impedir a mão de Deus de fazer alguma coisa. Jó vai mais longe, diz: ninguém pode impedir nem o pensamento de Deus. Deus faz todas as coisas. Deus é soberano. E nós que cremos nele, precisamos descansar nas asas da sua soberania. Ele está cuidando de nós, irmãos. Então, foi exatamente esse Deus que nós estamos falando aqui, que soberanamente decidiu agir na família de Abraão, e decidiu usar a vida de Sara para deixar para nós uma experiência de fé profunda. Sabe por quê? Porque Deus faz uma promessa a uma mulher estéril. E esta mulher estéril, Deus disse: você será mãe de filho. E assim foi. Sabe por quê? Porque somente Deus é poderoso para fazer a mulher estéril uma mãe de família. Isso é extraordinário. Vamos ver isso na Bíblia? Deixa marcado Hebreus, sai não. Salmo 113, versículos 6 a 9. Olha o que o salmista diz. Salmo 113, versículos 6 a 9. Vamos rapidinho para ganhar um tempinho. Diz assim: ele, Deus, se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o fazer assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Olha o versículo 9, irmãos. Ele faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Esse é o nosso Deus, irmão. Ele poderia muito bem usar uma mulher fértil, escolher uma mulher fértil, mas ele decide escolher uma mulher estéril. Por que ele faz isso, irmão? Para que se cumpra a palavra dele. Só ele pode fazer a mulher estéril habitar em família e ser mãe alegre de filhos. Eu quero dividir esses dois versículos de Hebreus
Obviamente nós não vamos conseguir expor tudo, em 3 pontos. Primeiro ponto, pela fé, Sara venceu a esterilidade e recebeu a capacidade de ser mãe. Versículo 11, parte A. Segundo ponto, pela fé, Sara venceu a dúvida, porque confiou na fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Verso 11, parte B. Em terceiro e último lugar, os frutos e as recompensas da fé de Sara. Vejam bem o primeiro ponto. Pela fé, ela venceu a esterilidade e recebeu o poder de ser mãe. Observemos aí o texto de Hebreus 11, 11. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder de ser mãe. Prestem atenção, ela não tinha o poder de ser mãe. Ela recebeu. Todas as mulheres normais no aspecto da saúde, elas já nascem com a capacidade de ser mãe. Sim ou não, meus irmãos? Sim, se ela está bem de saúde, se ela está tudo ok com ela, com os hormônios dela, com as vitaminas do corpo dela, ela já tem a capacidade natural embutida nela de ser mãe. Sara não nasceu com essa capacidade. Sara nasceu estéril. Não era natural do organismo de Sara gerar uma criança, porque ela não tinha essa capacidade. Mas o texto está dizendo que pela fé ela recebeu aquilo que ela não tinha. O quê? A capacidade de ser mãe. Sabe o que isso significa, irmão? Significa que se for a vontade de Deus, aquilo que nós não temos, é possível ter pela fé. É o que acontece com Sara aqui. Ela não tinha capacidade de ser mãe, mas ela recebeu de Deus o poder para isso. E a palavra que é usada aqui é a palavra dunamis, poder, capacitação. O texto no grego, eu tive a curiosidade de pegar a Bíblia em grego e ler esse texto, é maravilhoso como está lá. No grego o texto, vou traduzir, no grego o texto fica assim: pela fé, Sara tomou posse da capacidade de ser mãe, dando à luz a um filho. Ela tomou posse de algo que ela não tinha, mas Deus lhe deu. Não precisa abrir para nós ganharmos um tempinho, que nós já lemos esse texto. Em Gênesis 11, versículo de número 30, a Bíblia deixa claro que Abraão tomou Sara para ser sua esposa e ela era estéril e não tinha filhos. Lá no capítulo 11, versículo 30 de Gênesis, já começa dizendo as impossibilidades de Sara. E sabe o que eu acho mais bonito na Bíblia, irmãos? É que a Bíblia não esconde a impossibilidade humana. Era impossível. Era vergonhoso naquela cultura uma mulher não poder gerar. Era complicado uma mulher carregar sobre si, irmãos, este estigma de uma mulher estéril. Era complicado naquela cultura. E quando a Bíblia diz que ela era estéril, no hebraico esta expressão significa ventre duro, árido, seco, escasso. Se nós fôssemos traduzir literalmente, um útero inútil. Forte, né, irmãos, isso aqui? Útero inútil. Esse é o significado literal no hebraico. As nossas Bíblias dão uma suavizada, né? Útero inútil. Mas em vez de você ficar pensando assim, como é forte essa palavra, não, ela é boa. Você sabe por quê, irmão? Porque poderia ser inútil na perspectiva humana, mas Deus é poderoso para pegar aquilo que é inútil aos olhos dos homens e fazer útil para o cumprimento da sua promessa. Irmão Marcos, é inútil. Se Deus quiser fazer, Ele torna o inútil útil e faz. É o que acontece com Sara aqui. Pense bem, Deus poderia muito bem escolher uma mulher fértil, mas Ele escolheu uma mulher estéril. Deus poderia usar a questão mais fácil, né? Eu vou já escolher uma mulher boa de cria. Já ouviram essa expressão? Fulaninha é boa de cria.
Deus poderia ter escolhido uma mulher boa de cria, uma mulher fértil para o cumprimento da sua promessa, mas Deus vai selecionando as peças e deixando o cenário cada vez mais impossível. Por que Deus faz isso, irmão Marcos? Porque Deus não trabalha com a lógica humana. Deus não lança mão das facilidades humanas para a realização dos seus milagres, irmão. Deus trabalha exatamente onde não há nenhuma possibilidade de acontecer, para que quando acontecer não reste dúvida, foi Ele que fez acontecer. Talvez você está dizendo assim, mas por que as coisas estão ficando tão difíceis? Por que Deus não faz pelo jeito mais simples, pelo jeito mais fácil? Se Ele fizer pelo jeito mais simples, pelo jeito mais fácil, pode ser que a gente se confunda na hora de adorar. Será se eu adoro o médico ou Deus? Foi simples demais. Será se eu adoro a Deus ou o dinheiro que eu poderia pagar? Será que eu adoro a Deus ou as coisas, porque foi fácil demais? Mas quando está impossível, quando as coisas ficam mais difíceis, irmãos, e o milagre acontece, não resta dúvida, eu só posso adorar a Ele, somente Ele era capaz de fazer isso acontecer. Irmãos, isso é lindo demais. Às vezes, e Deus lhe trouxe aqui para dizer isso, as impossibilidades são uma forma dolorosa de Deus dizer a você: as impossibilidades são exatamente a pregação que diz ao seu ouvido: eu faço acontecer. É que nós não conseguimos ouvir a voz na hora da tribulação. Quando a gente olha para as impossibilidades, a gente já entende que as dificuldades, as impossibilidades, elas são evidências de que não vai acontecer. Mas você já parou para pensar, irmãos e irmãs, esta noite, que às vezes a impossibilidade, as coisas difíceis, são exatamente as evidências de que Deus está dizendo: eu estou deixando tudo mais difícil, para que quando eu fizer, você não tenha dúvida de que foi eu que fiz. Pode ser, irmãos, que está ficando tão difícil, só para Deus dizer para você: as dificuldades é o cenário aonde eu realizo coisas extraordinárias. Precisamos crer nisso, irmão. Vejam, Sara não tinha nada para oferecer a Deus, nada. Por isso que o texto diz que ela recebeu o poder de ser mãe. Ela não podia ser mãe, mas Deus podia fazer ela ser mãe. Talvez poucas pessoas já ouviram esse testemunho, mas eu lembro-me de um tempo em que eu e a minha esposa tentamos muito ter um bebê, muito. Eu já havia idealizado o quarto, nós já tínhamos os nomes, e cada mês que atrasava, ficava na cola dela: está grávida? Faz o teste. E ela olhava para mim e dizia: não é assim não, amor, tem que esperar um tempinho. Faz o teste. Fazia, negativo. Faz de novo. Sonhávamos com a criança. Não foi possível. Mas não foi possível porque talvez não fosse o tempo de Deus. Mas tem uma coisa que nós nunca deixamos de crer, irmãos: o Deus que fez Sara ser mãe é poderoso para fazer qualquer mulher de fé gerar um filho. E nós nunca devemos nos esquecer disso. Também não devemos nos desesperar. Confesso que eu me desesperei. Quando tentava e não vinha, eu ficava agoniado. Chorava aos pés do Senhor. Mas depois eu aprendi uma coisa: é justamente quando nós descansamos na soberania de Deus e esperamos o tempo de Deus, que Deus faz coisas extraordinárias acontecer.
Às vezes o que nos atrapalha de crer, irmãos, é a nossa ansiedade. Isso nesta noite descanse na soberania de Deus. Vejam bem, ela não podia ser mãe, ela não tinha capacidade para tal, mas ela sabia que Deus poderia fazer. Ela não tinha nada para oferecer a Deus como ajuda, nem fértil ela era. Se ela fosse fértil, ela poderia dizer assim: vai, Senhor, cumpre o milagre, traz meu marido aqui, me relacionarei com ele e geraremos um filho, afinal eu sou fértil. Não, ela não tinha nada para oferecer. Assim como nós, irmãos, não temos nada para oferecer a Deus em troca do milagre. Mas Ele é tão gracioso que mesmo não tendo nada, Ele nos supre de tudo. Eu gosto de usar essa ilustração. Nós somos como um mendigo com grandes necessidades, sem ter nada para oferecer. E de repente, um Senhor amoroso, misericordioso, bondoso, estende a mão para nós exatamente com tudo aquilo que a gente precisa. E diz: tome. E a gente olha para aquele Senhor e diz: mas eu não tenho nada para oferecer. E Ele diz: eu sei, mas eu tenho para lhe dar. E de repente a gente toma posse daquilo que aquele Senhor nos dá e diz: muito obrigado. Se não fosse o Senhor, eu jamais teria condições de sair dessa situação. Esse é o nosso Deus em todas as áreas, não só na salvação, mas em todas as áreas, irmãos. Não temos nada para oferecer a Ele, mas Ele tem tudo para suprir as nossas necessidades. Quero terminar esse primeiro ponto aqui. Veja bem, Sara recebeu a capacidade de ser mãe, mas como? O texto diz: pela fé. Verso 11: também a própria Sara recebeu o poder de ser mãe. Ou seja, pela fé, Sara sabia que Deus era poderoso para fazê-la ser aquilo que ela não era. Pela fé, Sara creu que Deus era poderoso para lhe dar aquilo que ela não tinha. Talvez os irmãos digam assim: irmão Marcos, o irmão disse agora há pouco que nós não temos nada para oferecer a Deus. E como é que o irmão diz agora que Sara, ela tinha fé? Isso não parece uma contradição? Ela não tinha nada para oferecer, mas agora o irmão diz que ela tinha fé. Nós precisamos entender uma coisa, irmãos: até a fé que a gente tem em Deus, é Deus que dá. Até a fé. Veja esse texto, nós vamos encerrar com ele porque a hora já foi embora. E o segundo ponto fica para a semana que vem. Filipenses capítulo 1. Veja o que diz esse texto. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Até a fé é um dom de Deus. É por isso que quando aquele pai diante de Jesus percebeu que a sua fé estava se esvaindo, ele disse: Senhor, aumenta a minha fé. É de Deus que vem. Veja, Filipenses 1, 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crer nele. Em outras versões diz assim: porque a nós foi dado a graça de crer em Cristo e padecer por Ele. O que é que esse texto está ensinando? Que até a fé que a gente tem, a gente só tem pela graça de Deus. Se Deus não nos der graça, nós não creríamos nele. Agora, a fé que Deus já lhe deu, queridos, é sua responsabilidade, é minha responsabilidade, alimentar esta fé com a palavra de Deus, para que ela permaneça firme, mesmo diante das impossibilidades. Eu quero terminar aqui esse ponto, dizendo para vocês o seguinte: o Deus
que fez a Sara estéril, mãe de filhos, dando a ela capacitação para isso, é o Deus que nós servimos. Pare de pensar que não dá mais. Pare de pensar que não acontece. Pare de pensar que é difícil demais. O Deus de Sara é o nosso Deus. E nesta noite Ele está nos mostrando que é justamente no campo da impossibilidade Ele opera coisas extraordinárias. Amém?